that marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre as, gostava da maconha. A Justiça Federal autorizou uma associação do estado de Sergipe a fornecer a flor da cannabis para o tratamento de pacientes. Olá, eu sou a Anitta Crepe, jornalista especializada em cannabis. Nessa primeira temporada do Cannabis Hoje Pode, eu vou entrevistar pessoas que atuam diretamente no ramo para tentar entender como o empreendedorismo em cannabis, esse mercado bilionário e absolutamente promissor, vem se tornando uma realidade no Brasil. Fica aqui comigo que eu já volto. Esse podcast tem o apoio da Biocase Brasil, da VerdeMed e da USA Hemp. Ele nasceu do Cannabis Hoje, um projeto de jornalismo independente na cobertura de cannabis e psicodélicos, que começou com uma newsletter quinzenal. Aliás, você pode assinar grátis no cannabishoje.substack.com. Além disso, você também pode se juntar à nossa comunidade com mais de 20 mil pessoas no Instagram. É só seguir o @cannabishoje para ficar bem informado. O Cannabis Hoje Pode é semanal e fica disponível no seu tocador de podcasts preferido, sempre às terças-feiras. Estamos de volta e, como vocês sabem, esse é o primeiro episódio do podcast, então é tudo muito novo, tudo muito simbólico, inclusive a escolha da convidada. Não daria para começar com outra pessoa que não fosse ela, até por conta dos últimos acontecimentos, já que agora a minha convidada é a conselheira canábica oficial do Lula, se é que eu posso ser tão sensacionalista desse jeito, mas eu não resisto. Viviane Cédola, seja bem-vinda. Obrigada, Anitta, um prazer. Vivi, depois de anos te entrevistando, eu descobri na semana passada que a pronúncia correta é cédola e não cedola, que já daria por si só motivo de piada. Você nasceu para vender seda ou você nasceu para ganhar cédulas. Mas enfim, cédola. Então, por favor, se apresente com as suas próprias palavras e pronúncias corretas. E se puder também, nos surpreenda com coisas que ainda não sabemos sobre você. Quem é a Viviane Cédola? Ui, tá bom. Engraçado, o José Simão já fez uma piada com esse sobrenome lá atrás, no Piada Pronta dele, eu me diverti, minha família ficou de cabelo em pé, porque, bom, contando coisas que talvez nem todo mundo saiba, é cédula, como você disse, é uma proparoxítona não acentuada, e se você conhecer qualquer outro cédula, pode ter certeza que é meu familiar, né, enfim, de uma região ali pequena, a família do meu pai imigrou da Itália, meio fugindo da guerra, da Segunda Guerra, e meu pai nasceu no Brasil, mas foi aprender português só na escola, né? Então eu tenho ali 50% italiana e 50% brasileiríssima. E aí a parte brasileiríssima a gente nunca sabe direito de onde vem e pra onde vai, né? Mas é o que predomina, é na minha aparência física, enfim. Então tá aí, contei alguma coisa que acho que eu nunca tinha te contado, inclusive. Mas falando sobre mim, eu sou relações públicas de formação, acho que eu sou comunicadora nata, né? Minha mãe, quando era pequena, achava que eu ia ser advogada. Ela falava, você é uma ótima defensora das suas próprias causas. E no meio do meu caminho, eu coloquei a causa da cannabis como uma causa minha também. Né? Acho que, concluindo agora, enquanto eu conto isso para você, acho que eu trouxe isso para dentro, introjetei e pronto, quero levar adiante, quero fazer o que tiver ao meu alcance para que a gente tenha uma regulação decente, para que as consequências de uma má regulação, de uma má política de drogas, deixe de existir, deixe de pairar sobre o Brasil, sobre o mundo. E o que eu venho dizendo já há alguns anos de empreendedorismo, né, que, enfim, acho que a gente pode falar de Doutor Cannabis e tal, de fusão com Canete, etc., mas não foi meu primeiro empreendimento. Mas o que eu sinto e digo desde o empreendimento anterior, o que eu aprendi naquele processo foi que se a gente conseguir encontrar formas de gerar receita, gerar renda, enquanto a gente resolve os problemas do mundo, cara, aí a gente tá indo para um lugar certo.
né? Então isso, essa é a origem do fio todo. Então tem tudo a ver, né? Você chegar na cannabis com essa visão de mundo, porque realmente é um problema que a gente precisa resolver, a começar pela educação, pelo contexto histórico, por anos e anos de fake news e coisas que não fazem sentido espalhadas por aí a respeito da cannabis. Mas para começar, e antes de explorar toda a sua bagagem como empreendedora e previamente a cannabis também, eu queria saber, assim, já como é que se deu esse convite para participar do Conselhão, o apelido carinhoso para o Conselho do Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável do governo Lula. É uma ótima pergunta, eu ainda não sei bem a resposta. Eu não esperava, tá? Fui completamente surpreendida, né? E eu, desde 2018 atuando nessa frente de cannabis e fui convidada algumas vezes, fui convidada para palestrar em vários lugares, mas para ir a Brasília foram 2 vezes, uma para participar da comissão especial do PL 399 de cultivo, outra, e essa foi na Câmara. Outra no Senado, para discutir o tema de forma mais ampla. Dessa vez estava a Mara Gabrilli, inclusive. Essa vez no Senado, que foi a primeira vez que eu fui, foi, assim, fortíssima. Muita gente contrária. Quem era contrário à pauta estava muito organizado, né? E, grosso modo, do Congresso, parlamentar, a gente só tinha a Mara Gabrilli sendo favorável. Então, foi muito dura. A segunda vez foi um pouco melhor. A segunda vez, inclusive, coincidiu com o dia que a Anvisa aprovou a RDC 327, que ninguém esperava, né? Que é essa que põe produtos hoje na farmácia. Então, foi emblemático para mim. Essas 2 idas foram emblemáticas. Mas nesse monte de palestras que eu fiz, teve uma palestra que foi uma mesa, né, da qual eu participei no Mackenzie, e lá estava ninguém menos do que Alexandre Padilha, que àquela altura era deputado federal, Alexandre Padilha, que é médico e que já tinha sido ministro da Saúde. E foi meu primeiro contato com ele. Então, conto, né, quem é o Padilha, ele, enfim, médico, ministro da Saúde e tal, porque aprendi algumas coisas com ele, tá? Depois disso a gente manteve contato através de assessores, inclusive, e ele participou dos nossos eventos, né? A gente promove o Cannabis e o Cannabis Summit, agora vamos por 4º ano já. E eu lembro que num desses eventos, ele participando, falou algo pra mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou: o brasileiro espera que a saúde seja algo gratuito, né? E de fato é constitucional, não está errado em esperar isso. E essa é a sensação. Por mais que a gente saiba que mesmo os medicamentos gratuitos tem maior vazão através das farmácias, da compra particular, enfim. Dele vem um pouco aqui, mas tudo isso para dizer que mantive esse contato com o Padilha. Acho que ele participou mais de uma vez de eventos nossos, né? E outras pessoas que também são ligadas a eles são ligadas à pauta da cannabis de uma forma ou de outra, como o Ivo Bucaresc, por exemplo, ex-Anvisa, que foi diretor colegiado da Anvisa na época em que o Padilha era ministro da Saúde, portanto, né, tem essa interação entre eles desde então, que também se aproxima bastante de mim, do meu trabalho nesses anos. Então, de certa forma, teve sempre o Padilha ali ao lado. E agora, o mundo dá voltas, novas eleições, governo Lula, Padilha volta a ser ministro, dessa vez das Relações Institucionais, e o Lula traz de volta o Conselhão, que pega pessoas da sociedade civil, de várias frentes, né? Esse ano eles até acrescentaram ao Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. Essa ponta final da sustentabilidade é a novidade. E do nada me ligam de Brasília dizendo: oi, tudo bem? O Padilha indicou seu nome, você aceita? Eu falei: uau, tá bom, direitos e deveres, né? O que se espera? E eu fiquei até mais confortável, Anitta, quando eu percebi que havia ali nesse grupo, pessoas que não são exatamente favoráveis, ou não foram exatamente favoráveis a esse governo, né? Que tem vários questionamentos em relação ao governo Lula e, enfim, a proposta de governo que ele fez, que deram a entender que não votaram nele, mas ainda assim foram chamadas para o Conselhão. Então, foi uma surpresa. Foi uma surpresa real para mim. Inclusive, entre o convite e eu estar lá, eu tive receio de voltarem atrás. E olha, a gente que trabalha com cannabis vive poucas e muitas, né? Poucas e boas. Mas pelo tema cannabis, você teve... Pelo tema cannabis. Quantas vezes a gente já tentou
contratar um lugar para fazer um evento. Eu já fui chamada para participar de eventos patrocinados por empresa e cancelarem de última hora, porque não veja bem o tema e tal. Isso há alguns anos atrás. Eu acho que isso foi melhorando ao longo do tempo. Mas o estigma ainda existe, ele fecha muita porta. Né? E eu falei, será? Mas será que isso realmente foi aprovado em todas as instâncias? Né? Será que alguém lá dentro não vai ver e não vai reclamar? Teve até uma matéria que você deu sobre o ministro Silvio Almeida, estava levantando essa pauta e depois falaram calma, menos. E eu falei, gente, será que não vão olhar para esse convite que fizeram para mim e falar calma, menos, não vamos pôr cannabis ainda? Então fiquei bem quietinha, eu falei, eu não vou mexer até eu sentar nessa cadeira, porque é uma chance sem igual, né? Totalmente. É uma chance sem igual. Que massa, que massa. Eu fiquei muito feliz quando eu soube, acho que é um momento, é uma mulher lá dentro, enfim, já te parabenizei e volto a te parabenizar aqui. E aí eu queria saber como é que vai ser esse trabalho na prática, né? Como é que vão ser organizadas essas reuniões? Você acha que vai ter algum momento vai ter um momento explícito para você introduzir a pauta da cannabis? Ou ela, de repente, não vai ser introduzida por você? Né? E outros temas que vocês vão tratar lá também. Tá, os temas apresentaram alguns temas prioritários. A cannabis, imagina, em um dia inteiro de reunião, ministros falando, presidente falando, conselheiros falando. A palavra cannabis não foi pronunciada nenhuma vez no microfone, né? Eu mesma não tive tempo de microfone, a grande maioria dos conselheiros não teve. Somos 254, se não me engano. É muita gente, né? 1 minuto de microfone para cada um já era tempo demais. Então, acho que o primeiro grande desafio é conseguir pôr a pauta lá para dentro. E mesmo lá dentro ela vai sofrer resistência, mas eu percebo que o exercício que vai ser feito ali dentro não vai ser em vão. A gente vai conseguir construir argumentos e construir caminhos com pessoas com visões muito diferentes sobre o tema, para que quando isso chegue como uma proposta real, legislativa, que é o que a gente espera, tenha chance de ser aprovado, né? Porque a gente fala, tem aí um PL 399 que está rodando desde 2015 no Congresso. Se puser hoje a votação, não passa. Se a gente for olhar para o Congresso que está lá, não passa. Então não é vamos pôr para votar, não. Para quê? Para ser engavetado? Melhor esperar um momento mais adequado, né? Então, quais argumentos a gente vai ter que criar para chegar lá? Que tipo de... com quem a gente vai ter que se relacionar, com quem a gente vai ter que falar. E depois, quando a gente olha para o governo e para as pautas do governo, essa também não é prioritária. Então, a minha expectativa é grande, mas ainda não tenho a real noção de quanto eu vou conseguir avançar, de fato, com o tema, né? Vou ter que criar alianças ali, claro, vou participar de outros grupos de trabalho, acho que a minha participação ali não se limita a cannabis, mas no fim, todos os temas, as pautas fundamentais do Conselhão tocam a cannabis de alguma forma. É a pauta social, é a pauta econômica, é a pauta da sustentabilidade, do meio ambiente, então dá para entrar com cannabis através de todas elas. Vamos ver qual se mostra mais favorável. Força, Vivi. Agora eu queria falar da gênesis dessa mulher que hoje participa de algo tão grande, né? Você já passou pelo corporativo, das Casas Bahia, do Groupon e partiu para o empreendimento. Então eu queria saber como é que foi essa transição e que bagagem você levou desse meio corporativo. Legal. Bom, lá atrás eu fiz RP, né, como eu falei, era da área de comunicação e comecei minha carreira ali, em assessoria de imprensa, depois comunicação interna, e eu lembro que na Casas Bahia eu cheguei e não tinha comunicação interna. A gente está falando de uma empresa que naquela época tinha 50 mil funcionários e 500 lojas, Brasil afora. E a gente não tinha celular, como mesmo a Casas Bahia não tinha smartphone em cada loja. Talvez a venda, né? Mas não assim, não tinha essa conectividade toda. E então, quando eu cheguei, a gente falou, bom, vamos entender, né, quem é essa turma, o que eles precisam. E aí a gente saiu aplicando pesquisa, eu viajei para vários cantos do Brasil, aplicando pesquisa mesmo em papelzinho, tá? Depois voltei, tapulei tudo, chegamos a conclusões, criamos veículos de comunicação interna e tal. E aí, 1 ano depois, quando aquilo ficou pronto, né, aquele processo de criação, de início, ficou pronto, eu entendi que o meu trabalho seria alimentar esses veículos dali em diante. Eu falei, que chato, foi tão legal criar esse negócio. Então, ali eu me descobri, não digo que eu tenha descoberto naquele momento, mas ali eu já dava indícios de que eu era uma pessoa de inícios, percebe?
gosto de criar do zero, mas depois ficar fazendo a roda girar, será que é o que eu gosto? Eu olhei para aquilo e falei, não, ainda moro aqui com os meus pais e tal, deixa eu sair e fazer alguma outra coisa, né, com foco que me interessa, para eu não começar a ficar aqui por conta de dinheiro, que, enfim, para uma estagiária eu não ganhava mal. Pedi para sair, quiseram aumentar meu salário, bati o pé, não, vou sair e tal. Saí. Achava que ia seguir carreira acadêmica, pensa. Entrei na USP em letras e também passei no teste de gravidez na mesma altura. Então tive que fazer algumas escolhas. Fui ter profissão mãe, tive o privilégio de parar por um ano para ficar cuidando do meu filho. Tranquei faculdade, que eu não tinha terminado ainda. Então, depois terminei, já com um bebezinho de 6 meses, eu voltei para a faculdade. E a partir daí, Anitta, o que eu sempre senti é que eu nunca fui contratada pelo meu currículo. Quando você bate o olho... E olha, eu achava que eu ia para o mundo corporativo, tá? Sempre tive uma coisa de, não, quero fazer coisas, quero mexer, quero aprender. Quando eu era menina, eu não gostava muito de brincar de boneca. Eu brincava bastante de preencher formulário. Eu achava super legal. Catar formulário, qualquer coisa e fingir que eu estava ali, era uma secretária ou algo assim. Então, acho que eu modelei muito meu pai, né? Que atrapalhou pra caramba. Então, quando eu apliquei para várias coisas, participei de programas de treino e nunca fui chamada pelo meu currículo. E quando eu estava nessa fase de estudar e bebê pequeno, eu falei, bom, preciso trabalhar. Eu morava em Santos nessa altura. Eu não achava campo para mim, não achava espaço, eu não era contratada. E eu falei, vou montar um negócio, né? E montei ali uma agência de comunicação que fazia captação para projetos de incentivo fiscal, só que isso era em 2007, 2008, 2009. E para você incentivar imposto, né, para projetos culturais, sociais, etc., você precisa ter lucro real. Só que era o ano do quê? Do subprime, do crash nos Estados Unidos, ninguém tinha lucro real, ninguém incentivava nada, e o meu negócio foi por água abaixo. E foi aí que começaram as compras coletivas no Brasil, Peixe Urbano, Clube Urbano, Groupon. E aí o Groupon me chamou e falou, vem. Eu falei, quer saber, eu vou. E fui, comecei assim, chão de fábrica, vendedora, e o Groupon contratava quem passasse na porta, né? Era bonitinho, tinha curso superior, vem cá, entra. Uma semana, deu resultado? Não deu resultado, você tem mais uma semana para se provar, e se não deu, tá fora. E eu consegui ficar 3 anos e meio nessa estrutura, então em 3 meses fui promovida, em 6 de novo, e foi ali que eu ouvi falar pela primeira vez em startup. Eu falei, isso é legal? Isso é legal, ninguém tá nem aí pro meu currículo, se eu faço, se eu entrego, eu cresço. Tem investimento dinâmico, exato, né? Todo mundo pode. E gostei daquilo. Fiquei 3 anos e meio, de lá eu saí, me apresentaram uma amiga que tinha trabalhado comigo no Groupon, e dinâmico, né? Entrava e saía muita gente. Inclusive, até encontrei um colega ex-Groupon que também tá no Conselhão, que hoje é CEO da Nomad, que é uma fintech. Ele era diretor do Groupon naquela época. Então, entrava e saía tanta gente daquela empresa que chegou um momento que em cada .com a gente conhecia 2, 3, 4 pessoas. Então virou uma turminha super legal. Aprendi bastante, criei contatos importantes. E saindo dali, uma amiga me apresentou a Candice Pascoal, que tinha acabado de lançar a Kikante, plataforma de crowdfunding, e precisava de alguém para ajudar a crescer o negócio no Brasil. E falou, vamos? Falei, vamos. Isso foi esse ano? Ai, pergunta difícil. Ó, pelo que eu pesquisei, isso foi tipo 2014, que coincidia com o governo Dilma e uma economia bruxuleante. Aprendi com meu amigo Felipe, o diretor desse podcast. Bruxuleante, tava assim mesmo? Era uma coisa complicada a economia naquele momento? Justamente por isso a ideia de uma plataforma de crowdfunding, de repente, não tem dinheiro saindo como estava saindo antes, então a gente vai ter que recorrer para os amigos, para a comunidade. Isso rolou? Ou vocês, enfim, criaram sem pensar nisso? Não, isso rolou total. Pensa na lógica da minha empresa, do meu negócio de projetos incentivados, que não vingou, não tinha mais verba. Só que as pessoas ainda queriam publicar livro, ainda tinham discos para serem lançados, ainda os projetos sociais sempre precisam, né, de apoio, sobretudo em momentos de crise econômica, e foi nesse contexto que surgiu a Kikante. Então foi muito legal, assim, foi um trabalho extremamente prazeroso para mim, sobretudo trabalhar com música e com projetos sociais. A gente atendia desde grandes, a Kikante ainda atende, né, desde
Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras, até o escritor pequenininho publicando o primeiro livro, ou artistas do calibre de Elza Soares. Eu tive a sorte, a chance, o privilégio de ajudar a lançar um disco, de ir a vários shows, de conhecer. E como que era isso, assim, na prática, esse trabalho no Quicante? Você pensava nos projetos, ajudava na construção dos projetos? Imagino que você fazia um pouco de tudo, né? Porque esse é um pouco o seu perfil, me corrija se eu estiver errada. Você vai colocando a mão, embelezando onde te chamar a atenção. Tinha um quê de comunicação muito forte, porque você não faz um projeto de crowdfunding sem uma divulgação forte, né? E ali a minha função primordial é, claro que como a cofundadora também e como uma das sócias da empresa, eu participava também de decisões, né, de gestão, decisões mais estratégicas, mas a minha função objetiva era comercial, era desenvolvimento de negócios. Então eu buscava pessoas que tinham potencial e também atendia aquelas que chegavam espontaneamente e falavam, poxa, me ajuda, vem cá, tem um caminho, né, tem aqui uma cartilha que se você seguir, você vai se dar bem, você tem mais chances de chegar lá. Então era muito gostoso participar de tudo isso. E a gente fez recordes, né, batemos recorde nacional, mais de uma vez, e depois a gente bateu o nosso próprio recorde, foi sensacional. Eu acho que eu sou meio megalomaníaca por isso, né? Vamos trabalhar na Casa Bahia, a maior varejista do Brasil, na época era. Vamos fazer crowdfunding, vamos fazer as maiores campanhas do país, né? Vamos lidar com o cannabis, vamos fazer o melhor do mundo, vamos fazer chegar em todo lugar. Então tenho isso dentro de mim. E aí já então, falando de cannabis, né, o cerne do nosso podcast, o empreendimento em cannabis, eu queria saber, pelo que eu tenho aqui pesquisado, você saiu da Quicante em dezembro de 2017 e já fundou a Dr. Cannabis em seguida, janeiro de 2018. Como é que foi isso? Você já tinha pensado a respeito? Você se aproximou pelo tema cannabis ou por enxergar uma oportunidade de empreendedorismo? Qual foi essa chave que virou? Tá, eu tava dentro dessa lógica que a gente já falou de participar. Eu não sabia que eu queria montar um negócio, tá? Nunca deliberei e falei, eu vou montar uma empresa. Participar de projetos, ações, negócios que resolvam problemas do mundo. E também tem um potencial de, potencial, né, econômico de sucesso. E comecei a olhar para quem estava investindo em impacto. Esse era um tema na época, o investimento de impacto, etc. e tal. E falando com um desses investidores, eu soube que ele estava investindo na Califórnia, em cannabis, e soube também que médicos podiam prescrever no Brasil. Então essa foi para mim a catarse, sabe? Da coisa, uau, peraí, tem médico prescrevendo no Brasil, como é que eu não sabia disso? E aí eu fui pesquisar, né? Eu estava nessa fase de falar com pessoas, de pesquisar. Isso já tendo combinado a minha saída da Quicante com a Candice, né? Minha sócia, a gente muito amigas, e a gente fez uma transição tranquila, não atabalhoada nem muito rápida, então eu tive tempo também de fazer algumas pesquisas. E conversando com essa pessoa, eu entendi que era legal prescrever no Brasil, fui entender quais eram as aplicações clínicas que existiam, que estavam autorizadas, e percebi que para epilepsia tinha uma evidência robustíssima, né? A gente tem medicamentos registrados em vários países do mundo. E fui pesquisar e vi que a gente tinha cerca de 1.000 pacientes no Brasil e 600 mil epiléticos refratários, ou seja, pessoas que convulsionam apesar de tomar aquilo que está na farmácia. E a conclusão rápida é: as pessoas querem continuar convulsionando, elas não querem tentar cannabis, as pessoas não estão indo ao médico. A gente está falando de uma doença grave de um país que tem o maior sistema público de saúde do mundo. Eu falei, não acredito nisso. Para mim, esse é um problema de informação, de comunicação. Aí foi fácil, né? Aí a minha cabeça já ligou um ponto com o outro e, né, enfim, dentro das minhas sinapses, a lógica do negócio estava pronta. Eu só precisava entender se era legal fazer o que eu queria fazer e enfim, se a gente ia encontrar financiamento para isso, dentro da lógica de financiamento de startups. Então foi assim que se deu o início. Não era nenhuma pauta anterior. Tem muita gente que fala, não, tem o caso na família, ou que até inventa a história, né? Bom, claro, óbvio que eu me beneficio disso pessoalmente, ansiosa que sou. Ninguém que está entendendo o que acontece no mundo está tranquilíssimo, né? Mas, enfim, foi assim. Tá, e aí, Vivi, você tirou a ideia do marketplace. Na verdade, assim, eu até queria que você explicasse, né, se a gente pode usar esse termo para Dr. Cannabis.
Mas você tirou essa ideia porque, assim, tínhamos 1.000 pacientes, mas médicos, eu imagino que muito menos. Então, como é que você falou, não, vou juntar essas pessoas? Onde é que você encontrou esses médicos? Como é que foi o operativo da Dr. Cannabis no começo? Nossa, era um desafio enorme, né? No começo era até incerto como... Era, de certa forma, dependente da evolução da regulação para que aquilo parasse de pé, porque a gente tinha pouquíssimos médicos prescrevendo. O que a gente tinha, assim, eram muitos pacientes precisando de tratamento. Então, eu lembro que dos médicos que se inscreviam na Dr. Cannabis, 90% não sabiam prescrever. A grandíssima maioria. Mas tinham interesse. Opa, deixa eu entrar aqui nessa plataforma que fala sobre cannabis, né? E a gente tinha pacientes, estamos falando de 2018, pré-pandemia, quando telemedicina não era algo regular no Brasil, tinha algumas iniciativas, mas muito pontuais, e eu recebia pacientes assim do interior do Espírito Santo, com uma mãe acamada, com tremor essencial já super avançado, querendo tratamento, e o médico mais próximo estava no Rio de Janeiro. Então tinham várias travas ali para o crescimento desse negócio, né? Que com o tempo amarras foram se soltando. Eu lembro que o meu objetivo era, e a Anvisa, que até hoje, né, nesse formato de importação de produtos à base de cannabis, avalia e emite uma autorização paciente a paciente, hoje de forma automatizada, naquela altura analisava cada uma dessas solicitações e pedia ainda um relatório médico, além da prescrição. Então, tinha paciente que esperava 90 dias para ter uma autorização de importação aprovada, né? E eu tive paciente que morreu esperando isso, mais de um, inclusive. Então, era super moroso. O meu objetivo ali era, meta 1, criar um problema para a Anvisa. Vou encher a pilha da Anvisa de pedidos, ela não vai dar conta, ela vai ter que criar um sistema mais ágil. E assim aconteceu. Eles trabalham com demanda, né? Eles só evoluem se tiver uma demanda. E eles falaram isso também recentemente em algum lugar, assim, do tipo, vocês têm que chegar na nossa mesa fazendo pedido, né? Colocando novos desafios, novas coisas pra gente poder evoluir também, senão não anda. Então, acho que você foi muito bem aí. Você já tinha essa noção? Tinha, porque a Anvisa é muito sensível, né, aos apelos da sociedade. Bem isso que você está dizendo. Aliás, essa regulação, essa autorização de importação excepcional existiu porque famílias já estavam importando e disseram, eu preciso. A Anvisa cria um mecanismo. Você não pode ser um empecilho para a saúde dessas crianças, do meu filho que está convulsionando. Você tem que ser o caminho. Então, qual é o caminho? Só que a Anvisa achava que muito rapidamente ela ia começar a receber solicitação para registro de medicamentos à base de cannabis. O que ela ignorava até então é que fora do Brasil, ou esses produtos que estavam sendo importados por essas famílias não eram tratados como medicamentos na sua origem, que era os Estados Unidos, mas eram tratados como suplementos alimentares. Então não tinham todo o rigor farmacêutico, né, que se espera de um medicamento. Então a coisa se arrasta até hoje. Até hoje a gente tem essa autorização excepcional, a gente tem também outras regulações que a Anvisa soltou e aí ela foi estudando, aprendendo. É uma agência muito esclarecida sobre o tema e foi criando outros caminhos para que esse produto chegasse às farmácias. E hoje essas duas frentes coexistem, né? Tá, Vivi, uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber é como a plataforma monetizava esse serviço. Como é que você dava esse ponto na Dr. Cannabis no começo? Bom, primeiro, vamos separar financiamento de monetização, né? Quando você cria um negócio novo, você precisa de investimento. Você não vai sair faturando no dia 1. Né? Muito pelo contrário, às vezes demora um bom tempo para você conseguir ter uma primeira venda, para você, é o que a gente chama de produto mínimo viável, né? Para você desenvolver aquele produto e entender se ele vinga. Então, antes mesmo de eu pôr qualquer coisa no ar que não fosse informação, o que eu fiz foi buscar uma opinião legal. Eu desenhei o que era o modelo do marketplace e basicamente o modelo a linha de receita era uma comissão sobre os produtos vendidos que era setada com a marca parceira, tá? Então o preço para o paciente comprar com a gente ou comprar direto da marca era o mesmo, ele não poderia ser maior, a gente sempre teve isso garantido em contrato, e por vezes era até menor dentro da plataforma. Então esse era o modelo de negócio previsto, né, que no fim se confirmou, mas a gente de cara teve investimento de investidores anjos, de um fundo de venture capital que foi sócio desde o comecinho, e depois a gente acabou fazendo alguns crowdfundings ao longo do processo. Foi uma estratégia não só para levantar dinheiro para financiar o negócio, mas também para começar a criar essa rede.
né? Afinal, quando a gente fala de cannabis, um dos grandes desafios é você conseguir espalhar informação a respeito. Tem uma série de limitações da Anvisa, tem uma série de limitações das próprias mídias digitais, Google, Facebook, Meta, etc. Então, o meu ponto foi, tá bom, eu vou levantar dinheiro através desse crowdfunding, que era uma coisa que eu sabia fazer, né, onde eu me sentia confortável para atuar. Isso vai render pra gente visibilidade, mídia espontânea, e funcionou, e também a gente vai começar a criar uma comunidade de pessoas que com certeza frequentam médicos, e médicos esses que podem vir a se tornar prescritores através da plataforma. E claro, pessoas que também têm na sua família doentes crônicos, porque metade da população adulta brasileira convive com alguma condição crônica. Eu queria fazer a conexão, Vivi, com o que você falou da educação, né? Que no começo da Dr. Cannabis tinha esse challenge do médico que não estava preparado para prescrever. E hoje em dia, você é head de justamente educação dentro da Connect. E a gente depois vai voltar a falar de como se deu essa junção com a Connect, mas eu queria ouvir de você o que você trabalha como head de educação. Se é exatamente essa educação do médico, ou se é a educação da sociedade, ou se de repente você atua nessas duas frentes. Enfim, queria que você me falasse um pouco de educação mesmo na cannabis. É super legal agora ver que a coisa culminou nisso, né? Ver que evoluiu para isso. Porque lá atrás, quando eu comecei a perceber, tá bom, a grande maioria dos médicos que entram aqui estão interessados e não sabem prescrever, e comecei a entender que o médico sozinho... Os médicos pioneiros foram lá, estudaram sozinhos, viajaram, foram, voltaram, encontraram livros, conheceram as pessoas que escreveram os livros. E aí eu percebi que se a gente não sistematizasse esse conhecimento, o crescimento ia ficar muito dependente desse processo, né? Da iniciativa de cada médico de ir lá e se educar. Eu falei, não, a gente precisa começar a ir por esse lado. E vamos voltar, né? No começo da Dr. Cannabis, eu sempre falava de a zero, a informação é o melhor remédio, a educação é o melhor remédio. Acho que esse é o caminho. Se a gente não tem como alguém entender sobre cannabis e ser contrário a ela, e aqui eu tô extrapolando o médico, tá? Tô falando do mundo. E, de novo, juntando isso às minhas competências, eu acho que foi um caminho natural. Na verdade, eu acho que no fim das contas eu sempre fui a sede de educação também da Dr. Cannabis. A gente acabou se desenvolvendo com muita força para esse lado, né, de educação. Então, hoje, dentro da Connect, a gente tem uma vertical de educação que olha, sim, para a educação dos médicos, que olha, sim, para uma dinâmica que abastece o nosso ecossistema com novos médicos interessados, que encontram ali várias outras ferramentas para lidar com o seu dia a dia como prescritor, que auxiliam a tomada de decisão, qual produto eu prescrevo, uma rede de acolhimento para esses pacientes, com conteúdo semanal recorrente produzido pela nossa equipe médica, e, enfim, o suporte do nosso relacionamento médico para ele, né, e também acolhimento para os pacientes que ele encaminha. Então, tudo isso fica conectado de uma forma bastante cinética. De uma forma ou de outra, quando a gente olha esses números fantásticos, o mercado da cannabis vai ser bilionário, trilhardário. Isso só vai acontecer se a gente tiver pessoas competentes. A gente não precisa só de médicos nesse processo. A gente precisa, por exemplo, de contadores que entendam as resoluções da Anvisa e a lei que está por trás disso, que consigam entender que os produtos importados não são tributados, etc., para encontrarem caminhos eficientes para que a gente consiga operar. A gente precisa de comunicadores que consigam navegar, apesar das barreiras que os principais canais de comunicação digitais, sobretudo, impõem às empresas de cannabis. A gente precisa de advogados que também entendam desse projeto, e por aí vai, né? Então a gente precisa de pessoas em várias frentes. Então, por isso, a vertical de educação da Connect, que hoje leva o nome de Dr. Cannabis, ela foca não só no público potencialmente prescritor, que são médicos e odontologistas, mas também profissionais da área da saúde. Hoje a gente tem um curso para psicólogos, a gente tem um curso para enfermeiros. O psicólogo e o enfermeiro vão poder prescrever? Não, mas o médico prescreve hoje para criança autista, e a criança autista segue com terapeuta ocupacional todas as semanas. Ele não só vai conseguir atender melhor esse paciente que está ali com ele todas as semanas e que vai com muito menos frequência ao médico,
como também vai ter a chance de, a partir de uma formação, identificar dentre os seus pacientes que estão em atendimento recorrente aqueles que são bons candidatos ao tratamento com cannabis e aí sim encaminhar para o médico. Então é dentro dessa lógica que a gente opera. E a gente tem também os cursos que olham para frente de negócios, para o mercado. Então ali a gente tem cursos de introdução ao mercado de cannabis, a gente tem um curso para representantes de vendas, que são os profissionais que visitam médicos e são a primeira pontinha de educação, né? Eles que vão lá e então instigam o médico, ele fala, tá bom, pode fazer sentido, se encaixa para os meus pacientes, mas eu preciso saber mais. Então percebe como existe uma interdependência, né? Eu vejo quase como uma engrenagem, um sem o outro, um profissional sem o outro não vai caminhar. Vida longa, a Vivi como head de educação, que a Vivi tem muito que fazer nesse posto e nesse lugar tão especial que ela merece ocupar na Dr. Connect, ia falar, ó, na Connect, na Dr. Cannabis e onde mais ela estiver, inclusive lá no governo. Daí eu queria dar um passo atrás e voltar para a gente entender qual é essa operação que rolou entre a Dr. Cannabis e a Connect. Foi uma fusão, uma aquisição? Qual é o termo correto para essa operação, que foi uma das primeiras do mercado da cannabis, né? Você pode falar um pouquinho pra gente, Vivi? Claro, foi uma fusão, né? A gente incorporou os dois negócios, a gente incorporou a equipe, as iniciativas, as bases de cadastro, os médicos, os pacientes, os serviços, os produtos da Dr. Cannabis ao ecossistema Connect. E dentro dessa estrutura, claro que a gente tinha várias iniciativas que se repetiam, né? Ou seja, que tinham o mesmo objetivo, e considerando que a Dr. Cannabis vinha ganhando bastante espaço na parte de educação, fez muito sentido por tudo isso que a gente falou aqui, né? Que eu ficasse nessa frente de educação. Então, super contente. É bacana criar um negócio do zero, mas é extremamente cansativo. Então, 4 ou 5 anos depois, eu fiquei muito feliz em contar com a competência dos meus sócios atuais e dos executivos da Connect para tocarem várias outras frentes e ver acontecendo coisas que a gente planejava, que a gente almejava, que iam depender de um financiamento que a gente até então, só como Dr. Cannabis, não tinha alcançado. É muito legal, é muito satisfatório. Massa, Vivi. Para terminar aqui, pra gente fechar a rodada de perguntas, a cannabis hoje é um bom lugar de empreender? O que você diria para os novos empreendedores? Ui, é difícil. Eu acho que ela impõe mais desafios do que um empreendimento padrão. Nem um empreendimento é padrão, né? Que, sobretudo quando você pensa, vou criar um modelo de negócio novo, nessa lógica de startup. Mais arriscado? Possivelmente sim, porque ainda tem dependência regulatória, a gente viu 4 mudanças regulatórias na Dr. Cannabis. Em contrapartida, é aquilo que a gente diz, né? Crise e oportunidade são sinônimos em algum lugar aí da Ásia, então a oportunidade é também tão grande quanto o desafio que existe por trás. Muita gente vai desistir no processo, tem muita coisa que ainda precisa ser criada. Então, acho que sim, com certeza, com certeza é um campo fértil para se empreender, mas com toda a cautela e atenção, e atenção também aos movimentos do mercado, mundo afora, o que a gente já viu acontecer, né? Muito boom, muito hype. A gente teve um momento lá do o cannabis é legal, tá na moda, e aí as empresas abriram capital na bolsa e o valor das ações explodiu, e depois, hoje a gente tem ações que valem centavos de dólar e que não parecem que vão se recuperar. Por outro lado, isso começa a trazer o mercado para uma estabilidade mais racional, mais lógica, né? O que esses negócios estão entregando de verdade? Então, talvez hoje seja um momento melhor para começar um negócio de cannabis do que 2019, por exemplo, quando teve uma queda muito brusca no valor dessas empresas no mercado de capitais. Parece que a cannabis não é uma panaceia medicinal nem empresarial. Maravilha, Vivi, obrigada por essa aula que você deu aqui hoje. Tenho certeza que vai ser de muito bom proveito para todo mundo que estiver pensando em empreender em cannabis ou estiver só interessado em saber um pouco mais de cannabis ou da sua vida pessoal e profissional, que também é super inspiradora. Obrigada, Vivi. Imagina, é um prazer, é o meu tema favorito. Sempre que quiser falar de cannabis, me chama que eu tô pronta. É o nosso. Querida, então, assim, vamos pro momento quadros que a gente preparou aqui. Três momentos interessantes. Você topa a gente fazer essa brincadeirinha aqui? Topo.
Então, para começar, a gente queria, depois de ouvir tantas histórias edificantes e maravilhosas, gostaríamos de ouvir alguma história de fracasso da Vivi. Então, pode ser uma história de fracasso retumbante ou uma história de fracasso edificante. Vivi, você tem alguma história aí, assim, que você lembre agora? Eu sou otimista incorrigível. Eu acho que não existe fracasso que não seja edificante. Só se você ficar parado girando em falso nele. E como você bem escreveu esses dias, eu não sou muito de girar em falso, mas, cara, um fracassão pra mim, que eu senti, na verdade, na altura que aconteceu, foi ser demitida do Groupon. Eu fui demitida, assim, demitida com D maiúsculo, sabe? Uma pessoa, um chefe novo que chegou depois de mim, com quem eu não me entendia, e foi super rápido, e não encontrei caminhos, tentei, mas, chacoalhei a poeira rápido e virei a página, e foi isso. Olha, se não tivesse sido demitida, talvez estivesse lá até hoje, já pensou? Tivesse ficado lá mais anos, né? Até hoje não tava porque ninguém mais tá lá, porque o negócio foi por água abaixo. Então, obrigada, me fez um favor, talvez, ou possivelmente. Foi o que me levou a empreender, a começar um negócio digital e cofundar a Kikante. Então, acho que se o seu fracasso não é edificante, você não olhou direito. Olha de novo, tem que ter alguma coisa boa ali. Maravilhosa. Então, o segundo quadro que a gente tem aqui é você se colocando no lugar de uma pessoa que tá a fim de empreender em cannabis e ela tem 100 mil reais na mão. Então, se você fosse essa pessoa hoje com 100 mil reais na mão, querendo empreender em cannabis, o que você faria com esse dinheiro? Olha, eu acho que comunicação ainda é um desafio nesse meio. Bem grande. Eu acho que eu olharia para a prestação de serviços e como atender bem as empresas que estão aí, porque tem muita gente, todas tentando trilhar o mesmo caminho, não é simples, e alguém especializado nisso ia ter uma oportunidade muito grande. Mas também sou enviesada, né? Sou da área, então essa comunicação, que não deixa de ser educação também, acho que é um super caminho, ainda mal coberto. E, Vivi, pra finalizar, realmente, Cannabis Indica. Fala pra gente uma pessoa que todo mundo precisa seguir no LinkedIn, que tem, assim, que fala coisa interessante, que é, enfim, uma pessoa massa pra gente seguir no LinkedIn. E depois, um livro ou um filme, um conteúdo bacana também sobre cannabis ou psicodélicos. Pra seguir no LinkedIn, uma pessoa que me inspira muito por lá é o Alfredo Pascoal. O Alfredo é um venezuelano, radicado em Frankfurt, na Alemanha, já há muitos anos. Ele escrevia para o MJ Biz Daily, que é um veículo americano importante de cannabis. Hoje ele está na frente de investimentos de cannabis. E claro que atualmente, naturalmente, pelo negócio dele, ele fala mais sobre a Alemanha. Mas ele é um cara que entende muito sobre regulação, sobre o mundo todo, tá, de cannabis, que acompanha isso de perto. Então ele é alguém que ele é uma fonte importante para mim de conteúdo, então recomendo super. E um livro, não é exatamente um livro de cannabis, mas o livro do Carl Hart, chamado Drogas para Adultos. Ele lança luz sobre a aplicação prática, será que esse é um bom termo? Mas sobre o uso real, livre, esclarecido, deliberado, né? Quando a gente entra no tema de... não vamos falar de cannabis recreativa, uso adulto. Por quê? Porque as pessoas são adultas, elas entendem, quando existe informação boa, elas entendem as consequências do uso, por exemplo, do álcool ou do tabaco e tomam uma decisão deliberada. E o fato da gente proibir certas drogas ou de proibir drogas como um todo, as que não estão na farmácia, não faz com que elas deixem de existir. Então, será que esse é o melhor caminho para lidar com elas? É fingir que a gente com papel e caneta vai conseguir fazer com que elas sumam? Acho que não. Então ele propõe ali alguns outros caminhos e consequências reais, experimentos próprios que me abriram bastante, ampliaram bastante a minha perspectiva sobre a regulação da cannabis e de outras drogas também. Dicas espertas, dicas maravilhosas de Viviane Cédola. Então, Vivi, deixa com a gente os seus perfis, onde as pessoas te encontram, onde elas podem te seguir, onde você prefere ser seguida, ou a aquariana prefere que não seja seguida. Conta pra gente. Eu tô lá disponível, intermitente, nem sempre constante, mas sobretudo no Instagram. Eu mantenho um perfil chamado Cannabis Woman, cannabis com Z, né, de
negócios de business. No LinkedIn, acho que eu tô como Viviane Cédula, lá eu tenho também algum conteúdo, e no Twitter é muito menos, então talvez o Instagram seja o melhor lugar. Cannabis Woman, não prometo conteúdos recorrentes, frequentes, mas prometo que eles saem todo do meu âmago, do coração e do fundo daquilo que eu tô sentindo. Quando não sai é porque não é pra sair mesmo. Sinto muito. Conteúdos edificantes aqui com Viviane Cédula. Vivi, mais uma vez, obrigada. Você tá convidada para sempre a estar com a gente. Um beijo. Beijo grande. Até mais. Até mais. Graças a você que ficou até o final. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar às terças-feiras e é apresentado por mim, Anita Krepp. O programa é uma produção da Leopoldo Electrical Group e conta com o apoio da Biocase Brasil, da Verde Med e da USA Hemp. Se você quiser entrar em contato, é só mandar um e-mail para cannabishoje@gmail.com. E aproveite para seguir o perfil do Cannabis Hoje no Instagram, @cannabishoje. É isso, até semana que vem!